Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Marília, estou com saudade de Boa você. Noite, eu também. Abre essa câmera. Não consigo, eu tento, não consigo. Ask to start. Vê se você abre agora aí, ó. Vou pedir daqui. O quê? Você abre a câmera. Eu peço daqui. Deixa eu ver. Mas não tem problema não, minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Acho que quando estiver aberta e não aparece imagem. Não tem problema não. Obsessão. Não tem problema. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Nós estamos trabalhando com o livro Sinal Verde. Os grupos trabalharam com uma página hoje muito importante, que é a visitação a doentes. Vou dividir aqui com vocês. E vou pedir para o grupo Alta de Souza, que foi o primeiro grupo que a gente abriu, ficou com a Ana, a Marlúcia e a Inês, para me dizer quem ficou responsável e fazer o comentário aí da página. Sou eu, vai ser logo de cara. Então, vamos lá. Sou eu. Bom, mais uma vez o André Luiz nos dá uma lição assim, de educação, né? Mostra que nós não somos educados direito. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vai visitar um doente, principalmente em um hospital, que às vezes o doente que a gente vai visitar, às vezes nem está tão doente, mas o do lado está, ou se é numa enfermaria, então mais ainda, que tem outros doentes também. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que fala também, agora não sei se foi a Marlúcia ou se foi a Ana que falou, até às vezes você está numa enfermaria, pergunta, a cama do lado está vazia, você fala assim, cadê o doente que estava aqui? Isso às vezes também não se deve falar, porque se acontecer alguma coisa, você deixa a pessoa assim constrangida, deixa mal. Então, a gente tomar cuidado com aquelas coisas que a gente fala perto do doente, não fazer da visitação ao doente uma festa, entendeu? Cheio de gente, aí quando percebe que tem muita gente, a gente se retirar e falar sempre coisas que deixam a pessoa assim para cima, animada, e não ficar falando de doente. A Jane até antes passou na sala e lembrou que às vezes a gente faz como se fosse médico, fica perguntando, e aí, fez o exame, não fez? Isso, a pessoa já está vivenciando a doença, ela não quer que a visita vá fazer ela vivenciar mais ainda. Então, não é essa a conversa que deve ter, né? É isso aí. Muito bom. E o tempo, né, da visita seja curta, né? Tem gente que vai e fica, às vezes o doente já não aguenta mais e ele está ali falando. Verdade. Obrigada, Inês, pelo teu comentário aí, ser porta-voz do grupo. A gente passa, então, Joana de Ângeles, ficou com Carlos, a Leila e o Roberto. Quem ficou responsável por falar? Eu. Vamos lá, minha amiga. Dois meninos e uma menina escolheram a menina. Tá certo. Não, o que nós comentamos, que é mais ou menos isso que a Inês falou. Nós não temos mesmo educação. Então, o André Luiz sempre vem nos alertando, puxando a nossa orelha. A visita ao doente, você tem que ser uma visita assim rápida, né? E com conversas agradáveis. Você vai chegar no hospital, ou na casa do doente, já vai falando em doença. Hoje eu estou com uma dor de cabeça, porque eu deixei a fulana, não sei. Começa a falar em doença, coitado do doente. Você tem que chegar com alto astral, conversando, umas conversas alegres, brincando, cantarolando, que eu gosto de cantar, não, nunca fui cantora, mas gosto. Cantando uma musiquinha baixinha para ele, de repente você sabe a música que ele gosta, aí vai cantando, vai conversando, não ficar perguntando, toma o remédio? Qual remédio que está tomando? Fica igual médico, enfermeiro. Aí já atrapalha o doente. Eu gosto muito de fazer visita doente, que eu gostaria que fizessem comigo. Então, eu gosto de visitar, às vezes eu vou nas casas, meus parentes, amigos, está doente, eu estou indo visitar. Mas tem que ser assim uma visita que agrade o paciente, né? Vai deixar o paciente pior do que já está, que se encontra. Aí tem gente também que começa a conversar, fala alto, parece que está na festa. Isso daí não atrapalha. Agora, até nos hospitais, eles estão até determinando o tempo da visita, né? Tem que ser curta, porque as pessoas não têm mesmo educação. Foi isso aí que nós conversamos. Muito bom, minha amiga. Obrigada por falar pelo teu grupo. Muito bom comentário. Passamos para o André Luiz, ficou com a Edmeia, com o Jorge e com a Neidinha.
Quem ficou responsável? Eu. Boa noite a todos. Boa. A gente comentou, o grupo comentou, que a gente, quando vai fazer visita ao doente, não é só no hospital que a gente faz visita ao doente. A gente faz visita ao doente no lar, que a gente faz as visitas para levar conforto, né? Levar conforto, chegar com a cara boa, porque não é aquela cara de pena, que chega lá, o doente fica pior do que antes da gente chegar. E também comentei com o Jorge, com o Edmeia, que o Cefac é um hospital-escola. As pessoas chegam ali, tudo atormentada, cansada. Muita gente eu já escutei falar, e chega nervosa, agitada e tudo, quando chega ali, se acalma. Se acalma porque ali é o hospital-escola, as energias estão tudo focalizada naqueles pacientes que estão chegando para o tratamento, né? Quando a gente entra naquela sala de cirurgia ali, a gente sente uma leveza, mas uma leveza tão... Eu estou sentindo muita falta disso, sabe? Porque a gente... Não é a gente que está tratando, é os espíritos que estão tratando o povo. Mas a gente sai dali também muito bem confortada, né? Porque Exatamente. a gente recebe essa paz. E a gente não é só a gente que trata, a gente é tratada também, né? Aí é muito bom. E as visitas nos lares também, que a gente faz. A gente foi muito lá na casa da Fátima, né? Para fazer visita para a mãe dela, para o pai dela. Lá na Sandra, lá na Vera, que a gente vai na Vera. A gente sente uma paz, menina, que a gente chega naquele lá, quando a gente entra, a gente não está sozinho, nunca está sozinho. Né? Verdade, Neidinha. E vai levar o que a pessoa precisa, né? Atenção, uma palavra amiga, um sorriso. Conforto. Muita coisa boa. Aí, minha amiga. Muito obrigada. A gente vai para o grupo Allan Kardec, com o Mário, com o Zé Luiz e com a Martinha. Quem vai falar? Eu, José Luiz. Boa noite para todos. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Conforme todos os grupos já falaram, e fica até difícil a gente mencionar. Mas é o seguinte, a visita ao doente, ao visitarmos um doente, a gente tem de ter o cuidado de estar com um sorriso nos lábios. Não adianta você chegar, ficar, por mais crítica que seja a situação do paciente, mas você tem que passar uma energia para aquele paciente, então, com um sorriso nos lábios, entendeu? Palavras que venham fortalecer o espírito daquele irmão, entendeu? E outra coisa, conforme o texto aqui diz, você não tocar no paciente, por mais higienização que você faça ao adentrar num ambiente hospitalar, mas você ali dentro, você pega no celular, pega na chave do quem tem carro, do automóvel, entendeu? Então, a gente ter esses cuidados. E se, porventura, tiver outro visitante, muitas das vezes a gente esquece do cliente e fica conversando com outra pessoa. E o paciente fica no segundo plano. Então, nós fomos no hospital visitar a pessoa que se encontra enferma. Então, mesmo que tenha uma outra pessoa, vamos focar em cima do paciente. Direcionar. Entendeu? Direcionar em cima do paciente. Não, aí fica uma conversa paralela e o paciente se sente até preterido, né? Então, bom, a gente Zé. tem de ter esse cuidado. Muito bom, meu querido. Obrigada aí por falar pelo teu grupo. Excelente. Para o grupo Chico Xavier, ficou com o João e com a Marília. O Jário chegou a entrar, mas depois caiu. Vamos lá, quem ficou de falar? Eu que vou falar. Bom, vamos lá, minha amiga, bem-vinda. André Luiz nos fala que a visita deve ser sempre breve, né?
Boa noite a todos, antes de tudo. Que a mal educada aqui, senão André Luiz me chama a atenção. Então, vamos lá. As visitas, às vezes, elas são inconvenientes, né? Apesar que a visita é sempre muito importante para o paciente. Eu sempre lutei por visita para os pacientes, mesmo quando não se deixava, eu estava falando para o João, os pais ficam com as crianças, isso na década de 70, os pais não podiam ficar com a criança internada público. E eu achava um absurdo, porque a criança sente, um bebê de 9 meses sente muito. Então, eu acho isso muitíssimo, uma visita, mas tem que ser uma visita que tenha afinidade ali com aquele, bem próxima daquele paciente. Porque, às vezes, a visita se torna inconveniente. Se eu estou à vontade, com uma camisola de hospital, que eu estou... vai constranger aquilo. Então, a gente tem que ter um simancol também. Eu não posso sair visitar todo mundo, a não ser que a pessoa queira a minha visita. Outra coisa importante é não sentar à cama do paciente. Nossa, como incomodava quando eu trabalhava no hospital. As pessoas chegam com roupa de rua e a primeira coisa que faz é sentar à cama do paciente. É uma falta de higiene, você está trazendo coisas da rua, né? Bactérias, germes da rua. Então, isso é muito ruim. Não levar... eu uma situação e o João colocou outra. Eu coloquei a situação da minha irmã, 9 anos, que teve meningite. Vitinho, que já estourou o tempo, amiga. Desculpa. É muito pouco tempo. É só para dizer que minha tia falou que ela ia ficar com a mão torta, e ela não ficou. E falou isso para minha mãe. Olha que coisa horrível. Complicado, né? Assusta o paciente, a pessoa até baixa a imunidade por isso, uma notícia ruim. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada por você falar aí pelo Grupo Chico Xavier. A gente agradece a todos que participaram. E eu vou pedir a Neidinha para fazer a nossa prece inicial. Neidinha. Deus, nosso Pai, Mestre querido, assim, Senhor, neste momento, pedimos a permissão para o nosso estudo da noite de hoje. Pedimos, Senhor, que nos dê equilíbrio, orientação, Senhor, para entender os ensinamentos e fortaleça, Senhor, os nossos irmãos que ainda não abriram os olhos para a luz. Envolva-os com seu amor, com a sua paz. Aqueles nossos irmãozinhos que estão lá nos hospitais, Senhor, abasteça-os com a sua luz. Ameniza, Senhor, a sua dor. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e pedimos que fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Neidinha. Obrigada a todos mais uma vez. A gente parte para a segunda parte do nosso estudo, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai fazer a leitura hoje do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 14, primeiro e segundo parágrafos, é o nosso amigo Jorge Alexandre. Bem-vindo, Jorge. Boa noite. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, vamos lá. Desprendimento dos bens terrenos, item 14. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil?
compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação, muito natural, é que Deus aprova. Há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância. Tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza. Dois vícios entre os quais colocou Deus: a caridade, santa e salutar, virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Bom, era assim pequenininho, mas muito lindo aí o texto do Espírito, que no finalzinho a gente vai descobrir quem é, porque tem muita coisa que ele escreveu. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, primeiro, eu vi lá no início do texto que ele fala em trazer-vos o seu óbolo, né? Ele veio trazer o nosso óbolo. E aí eu fui agora tentar entender exatamente o que é essa palavra. E óbolo é uma pequena moeda usada na antiguidade grega que tem um valor insignificante. Correspondia a um sexto de um dracma, né? Que era um dracma naquela época tinha um valor importante, né? O óbolo era uma pequena parte, um sexto disso. Então, de cara, o Espírito já chega com a humildade dele, ele veio dar uma pequena contribuição, né? Na outra parte, ele fala: nós nos devemos uns aos outros, somos comprometidos, plano espiritual e plano carnal. E só essa união entre espíritos e encarnados que será possível a regeneração, que eu entendi como a evolução espiritual. Um bonito recado dele também, né? Ele coloca esse poder dessa parceria. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices. Óbices quer dizer empecilhos, impedimentos, ao vosso adiantamento moral e espiritual. É isso que a gente vem estudando há dias, né? Essa preocupação do apego excessivo ao material, à matéria, que nos faz tanto atrasar aí em questões morais e espirituais. Pelo apego, destruís as vossas faculdades de amar. E aí tem uma pergunta que ele faz que é muito interessante, né? É uma pergunta até popular que a gente faz, né? Quer dizer, dinheiro não traz felicidade. Ele fala assim: sede sinceros, proporciona à riqueza uma felicidade sem mescla? Não há sempre um vazio no coração? Outra pergunta que ele faz. Ou seja, não é bem o dinheiro que traz a felicidade, né? Até se ele for bem usado, como a gente já viu em outros dias, pode até trazer um conforto a quem realmente tem esse dinheiro e consegue dividir e doar. Outra frase: compreende a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem de bem que ganha o seu dinheiro honradamente. Isso Deus não é contra, ele comenta aqui. Mas o apego excessivo, essa questão que você desenvolve ao ganhar a tua riqueza, é que paralisa a questão do sentimento, que eles chamam aqui de impulsos do coração. Isso vai te distanciando cada vez mais da sensibilidade, né? E aí eu lembrei de uma pequena coisa, que é um mal do nosso século, né? O século XXI, tão voltado a consumo, né? A sociedade do consumo que a gente vive, em que pessoas trocam de celular a cada 6 meses, de televisão a cada tanto tempo, de carro a cada tanto tempo, né? Quando esses bens materiais antigos ainda poderiam ser bem usados, né? Mas as pessoas vivem disso até por uma questão de aparecer frente à sociedade, né? Ou faz obras nas suas casas, obras desnecessárias, enfim. Então, ele comenta um pouco disso aqui. Não tem nenhum problema de você gastar o dinheiro honestamente, mas você viver dentro dessa sociedade de consumo, principalmente se ela não tiver uma objetividade. E se ela não tiver aí algum sentido mais nobre por trás, será que vale a pena? No final, vai dar aquele vazio no coração. E ele fala em prodigalidade, pessoa que se revela com grande gasto imoderado, capaz de compreender o seu próprio, comprometer o seu próprio patrimônio. Foi isso que eu falei. A pessoa fica tão apegada que ela vai consumir, gastar, e não vai ter condição de administrar seu patrimônio. Eu acho que aí a falta agora é dupla, né? Além de ele ter capacidade de ter o patrimônio e não distribuir, não usufruir, no sentido mais elevado moralmente, ainda destrói, né? Não tem capacidade de administrar isso daí.
E a cura para isso é uma só, né? É caridade. É o que ele fala aqui no finalzinho. A caridade que eu chamei de antídoto nesse texto aqui é o que traz o equilíbrio a essas questões todas que ele colocou. Buda comentou: viemos ao mundo para aprender a perder coisas e pessoas, para desapegar. Eu acho que esse é o grande desafio. Esse realmente é a grande missão que a gente tem, vir ao mundo para entender que nós vamos perder tudo. Esse é o grande objetivo. Deixa eu ver a hora aqui. Tá? Tem mais um minutinho? Tem. Deixa eu ver o seu rostinho. Tem? Então vamos lá. Tem. Eu peguei aqui uma outra colinha também. Revista Espírita 1862, mês de agosto. Traz um caso aqui do François Riquier, um senhor rico, mas muito avarento, que faleceu, e aí ele tinha uma empregada, né, uma funcionária e tal, a filha dela era médica e vivia sonhando com ele. Ao contar isso para a mãe, eles foram procurar lá, já o pessoal envolvido com o espiritismo na época do Kardec, e foram para uma sessão. Aí na sessão perguntaram diretamente ao espírito, invocaram e perguntaram para ele: o que quereis de nós? A resposta dele foi a seguinte: o meu dinheiro, que aqueles miseráveis tomaram todo, para repartir entre si, dilapidar o meu patrimônio, como se não fosse meu, venderam minhas fazendas, minhas casas, para dividir tudo. Fazei-me justiça, porque eles não me escutam, e não quero assistir a tais infâmias. Dizem que eu era usuário e guardam o meu dinheiro. Por que não me querem entregar, se acham que foi mal adquirido? Enfim, o sofrimento desse espírito, que eu não vou entrar mais em detalhe aqui no texto, era enorme. Ele não sabia nem que tinha desencarnado e ele ainda estava tentando viver às custas do dinheiro dele. E vendo que a família estava dando um caminho à riqueza dele, aí que ele sofria mais ainda. Então, é só mais um textinho aqui que veio da revista Espírita de 1862, e, inclusive, ela chama assim, Castigo de um Avarento, esse texto aqui, esse estudo do Kardec. Então, é isso. Muito bom, Jorge. Excelente seu comentário sobre essa parte do Evangelho que você deu para a gente, e as orientações que você vai dando, né, para cada parte são muito interessantes. E obrigada pelas dicas aí. A Revista Espírita traz sempre muitos exemplos importantes para os nossos estudos. Quando você falou aí da frase famosa, né, dinheiro não traz felicidade. Não traz, não, mas é uma ferramenta que nos proporciona a felicidade de muitas pessoas, não a nossa, mas apenas, vamos dizer assim, mas de muitas, né? Ela pode trazer a felicidade, sim. A gente tem discutido isso, mas de forma que seja coletiva, né? Não individual. Essa do Buda eu adorei. A gente vem ao mundo para aprender a perder, né? Muito interessante. Muito obrigada, Jorge, por trazer essas informações para a gente. Vou passar aqui para o meu amigo Zé Luiz. Bem-vindo, Zé, para fazer o primeiro comentário. Mais uma vez, boa noite. Conforme o Jorge falou muito bem, muitas das vezes as pessoas, esse vazio que as pessoas, certas pessoas têm, é porque na ânsia de adquirir bens, a pessoa atropela todo mundo, pisa, humilha, se distancia da família, porque o propósito dele é adquirir riqueza, então ele não acompanha o crescimento do filho, a adolescência do filho, então ele está ávido em conquistar bens, mas ele se distancia de todos, provoca inimizade, puxa tapete de muitas das vezes de forma não correta. Então, qual o resultado disso tudo? É o afastamento das pessoas, dos parentes, dos amigos. É isso que eu queria falar. Muito bom, Zé. E, às vezes, não precisa nem puxar o tapete dos amigos, não. Às vezes, a pessoa fica tão envolvida na questão só de material, né? de ter, de adquirir e ter cada vez mais, que ela esquece exatamente isso tudo que você falou. Ver, acompanhar a infância, a adolescência dos filhos. Depois que passa, né, amigo? Não volta, né?
Não tem É como isso aí. voltar. Não tem. Muito bom. Obrigada. Vou passar aqui para o meu amigo Carlos. Bem-vindo, Carlos. Boa noite para todos. Boa. A respeito daquelas 3 perguntas que foram feitas, a primeira diz assim: sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem restrições? E eu tinha feito uma anotação aqui, só que eu não anotei a referência, que diz assim, do Evangelho: é através da expiação e da reparação que encontraremos a perfeição, única que conduz à suprema felicidade. Então, a gente tem essa comprovação, conforme a gente vai melhorando moralmente, a gente vai se sentindo melhor, a gente vai se sentindo mais feliz. É isso. Muito bom. Não necessariamente a gente precisa do material, né? Ter Sim, concretamente, né? Exatamente o que você falou. Perfeito. Muito obrigada, Carlos. Vou passar aqui para o João. Bem-vindo, João. Boa noite. Oi, boa noite. Não, teve um trecho aqui que, quando foi lido, eu me vi naquele trecho, né, em um momento, há bastante tempo da minha vida, em que eu tive assim uma conquista material, né, que a princípio me deixou contente, mas ao mesmo tempo chegou um momento em que eu senti que a minha parte espiritual estava ruim, o emocional estava ruim. Eu me questionei, o que adianta isso, né? O que adianta ter essa conquista e eu não estar bem espiritualmente, emocionalmente? Então, aquele foi um momento assim muito marcante para mim, em que eu, depois de um certo momento, depois de um tempo, essa conquista material perdeu tanta importância, e eu até me surpreendi, né? Falei, poxa, então acho que eu sou menos materialista do que eu pensava. Mas assim, foi muito o texto aqui, né? Foi um momento difícil, emocionalmente, uma conquista material, mas que foi exatamente aquela imagem do vazio do coração que eu tive, né? Era só para dar esse depoimento aí. Foi nesse momento que a gente se conheceu. Não foi? Não foi? Aí tudo mudou. Foi. Aí tudo mudou. Obrigada, João. Vamos lá, vou passar aqui para o Mário. Bem-vindo, Mário. Boa noite a todos aí. Olha só, quando ele fala aí da riqueza, né, que a riqueza traz algumas coisas juntos com a riqueza, eu vou comentar algumas coisas que vêm junto com a riqueza. Cobiça, bajulação, insegurança, a pessoa gosta de você ou gosta do seu dinheiro. Preguiça, muitas das vezes com a própria pessoa. Então, com a riqueza vem muitas provas acumuladas. Aquelas pessoas que, infelizmente, adoram as coisas do alheio, vêm correndo para pôr um montão de negócio, falcatrua, para ele ganhar dinheiro e você perder. Você perde a sua paz. Se você ganhar um dinheiro muito forte, todo mundo sabe, você tem que sumir. Você tem que sair de perto daquele local, senão você vai fazer uma fila. Todo mundo, o cara que ganhou vai ficar com medo de sequestro. Reparem quantas provações vêm em volta da riqueza se você não pedir a Deus capacidade de poder gerir a riqueza em prol dos outros. Para contrabalançar essas energias, infelizmente, que no planeta de prova e expiação vão aparecer ao seu lado. Ok? Isso aí. E com tudo isso, né, Mário, a falsa ideia do poder, né? Porque o dinheiro parece te dar poder, né? E aí você acha que tem poder. Enfim, muito obrigada a todos que participaram. O estudo hoje foi muito bonito. Fico feliz de ver a sala cheia, todo mundo participando, muita gente comentando. Fico muito feliz. Vou pedir a Norminha para fazer a nossa prece final, porque está escondida. Só um pouquinho. Vamos lá. Boa noite a todos. Senhor Jesus, mestre, amigo, querido e amado de todas as horas, mais uma vez, primeiramente agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos com essa família do nosso coração. Ainda estamos distantes, mas sabemos que a nossa maior riqueza está exatamente nesse trabalho e nessa amizade que nos une, Senhor. Que possamos transferir todos esses ensinamentos
para que, se algum momento em nossa vida nos depararmos com algum tipo de prova como essa, tenhamos sabedoria para discernir o que é certo do que é errado. Tenhamos sabedoria para entender que o dinheiro não compra felicidade, porque a verdadeira felicidade que vem de ti, mestre, não tem preço. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez a todos. A gente termina o estudo de hoje com uma música. Quando a gente estava lendo esse capítulo, né, 16, o item 5, fala da parábola do mal rico. Então, eu vou passar para vocês uma música que tem a ver exatamente com essa parábola que está dentro do nosso estudo. Então, vamos lá. Chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo, esperar e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora. Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo, sem nada esperar e volta. Cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Isso aí, que a gente comece nessa encarnação a tentar fazer o que o Senhor Jesus nos ensina nessa parábola, que é muito difícil ainda, a gente sabe, né? Boa noite a todos, fiquei muito feliz de ver o Elton aqui de volta, já estávamos com saudade. Elton, venha mais vezes. Boa noite a todos. Deixe um beijo no coração de todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Bia, não se esconde não, Bia. Tô te vendo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.